Neste vídeo nós vamos falar sobre MRP e MRP2. Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre MRP1 e MRP2. Embora MRP seja um conceito abrangente de gestão de estoques e de gestão de movimentações, é um conceito que ficou bastante associado ao processo produtivo na indústria e que diz respeito à melhor configuração do estoque e à melhor gestão do estoque para satisfazer as necessidades da produção. De maneira geral, o MRP consiste na gestão dos estoques para que não faltem matérias-primas, insumos e componentes no processo produtivo projetado de acordo com o que é o planejamento da produção. É muito comum, por exemplo, que uma determinada matéria-prima ou um determinado insumo esteja disponível no estoque para a produção de hoje. Mas o encadeamento das produções para amanhã, para daqui a uma semana, para daqui a um mês, pode indicar a necessidade de compra de materiais, de compra de insumos, para satisfazer as necessidades de produção de um período posterior. O típico disso é que o sistema já sabe qual vai ser a produção de daqui a um mês, sabe quantos são os produtos a serem produzidos e quais as necessidades de matérias-primas, insumos e componentes, para que essas produções sejam possíveis nos momentos adequados. Então o sistema dispara as ordens de compra dos materiais que precisam ser comprados com a anterioridade necessária para que o fluxo de pedido e o lead time de entrega do fornecedor esteja apto a deixar a matéria-prima disponível no dia e na hora em que a produção vai ser executada. Existem alguns casos em que o MRP trata de componentes que são produzidos pela própria empresa. Então você tem duas camadas. Uma é a camada de que eu preciso desse componente pronto. Esse componente tem um determinado tempo de produção. E para produzir o componente, eu preciso de matérias-primas. Então, dispara-se dois trabalhos a serem realizados. Um de compra da matéria-prima e outro de produção do componente. Em produções complexas, isso pode acarretar a necessidade de compra de dezenas ou centenas de matérias-primas e de insumos, e pode acarretar também a necessidade de componentes diferenciados e diversificados, de modo que o cálculo que o sistema precisa executar pode ser bastante complexo. Por outro lado, pode acontecer também de que uma parte dessas produções sejam realizadas por terceiros ou em terceiros, de maneira que é preciso colocar no cálculo do MRP o tempo de frete até o terceiro, a capacidade produtiva do terceiro e o tempo de atravessamento que essa operação vai levar. Embora seja complexo fazer essa conta, o sistema parametrizado entrega esse tipo de resultado automaticamente para as pessoas que trabalham no processo produtivo. Tudo isso que nós tratamos é o MRP1, o planejamento de requisito de material. Mas existe o MRP2, que é o planejamento de requisito de máquina ou de manufatura, o Manufacturing Resources Planning, que diz respeito a saber se há capacidade produtiva para executar as ordens de produção e qual é o melhor encadeamento para tratar das produções que têm que ser feitas. Existem tempos de setup para a máquina, tempo de resfriamento, tempo de aquecimento, tempo de limpeza, o chamado clean-up, tempo de montagem, de calibração, e o sistema pode fazer um encadeamento de produção de modo que as ordens de produção estejam encadeadas, estejam sequenciadas da maneira que melhor aproveita o ambiente de produção. O software que trata desse tipo de atividade geralmente é um software complementar ao ERP. É um software chamado de APS, que faz o scheduling,
faz o sequenciamento da produção de maneira a obter o máximo de capacidade do chão de fábrica. Você está envolvido com MRP1, MRP2? Você tem um exemplo bem-sucedido de implantação de MRP1 ou de MRP2 na sua produção? Comente comigo, vamos conversar, vamos trocar experiências. Deixe um like. Eu sou Marcos Salvo, mestre do ERP. Muito obrigado.